Fala, seus mal diagramados! Se você teve a sorte de não morar em um dos bairros mais afetados pelo temporal e ventania que atingiram São Paulo na última sexta-feira, provavelmente estará assistindo este vídeo na segunda-feira, 6 de novembro. Alguns, no entanto, poderão conferir esse conteúdo só Deus sabe quando. 4 dias após o incidente, ainda há 800 mil domicílios em todo o estado e 400 mil na capital sem energia elétrica. Isso significa que cerca de 2,5 milhões de pessoas em São Paulo passaram o feriado tomando banho de canequinha e presenciando os alimentos apodrecendo lentamente na geladeira sem nem poder tomar 15 glacial geladinha para tentar gerar aquela amnésia alcoólica e esquecer esse deprimente momento da vida por pelo menos algumas horas. A parte boa é que, se você é corintiano, não teve a chance de assistir a mais uma derrota do Timão, desta vez contra o Bragantino. O caos gerado por essa chuva já causou 7 mortes e os ventos, que atingiram até 100 km por hora em algumas regiões do estado, derrubaram árvores que caíram em cima de fios, que também se romperam com a ação do tempo, um verdadeiro combo de desgraças que poderiam ser evitadas se os fios fossem enterrados, como Fernando Haddad e até João Dória queriam, mas a Enel se recusa a fazer. Nem todas as regiões foram afetadas da mesma maneira. Em alguns locais não aconteceu absolutamente nada de mais grave, como no bairro em que eu moro. Mas a situação afeta todos. Sem energia e com vias interditadas para manutenção, quem trabalha em home office vai sofrer e quem precisar se deslocar para áreas atingidas também vai se f***. O que surpreende num momento como esse é a desfaçatez dos gestores públicos, em especial no que se refere ao prefeito fantasma Ricardo Nunes e ao governador Tarcínico de Freitas. Ferrenhos defensores das privatizações, chega a se tornar irritante a falta de pulso dos dois para criticar a Enel e cobrar o restabelecimento urgente da energia por parte da empresa. Mas sabe o que é pior? A Enel dava indícios de que sucatearia a prestação do serviço de fornecimento de energia desde sempre. Para ter uma ideia, a partir de 2019 a companhia cortou nada menos que 36% dos funcionários. É uma prática comum, diminui o pessoal para recuperar parte do investimento feito e agradar os acionistas, aumentando a margem de lucro. No fim, nunca cumprem as metas contratuais, os serviços aos clientes pioram e fica por isso mesmo. O mais bizarro na história é que, apesar de gerir de forma privada a energia elétrica por aqui, a Enel é uma empresa controlada majoritariamente pelo governo da Itália, cuja primeira-ministra hoje em dia é a reacionária Giorgia Meloni, que nunca nem sequer cogitou abrir mão dessa mina de ouro para os cofres públicos de lá, bem diferente dos nossos reacionários. Ricardo Nunes, ao invés de cobrar mais comprometimento da empresa e acompanhar os serviços emergenciais, tinha outras prioridades para a agenda do fim de semana prolongado, como, por exemplo, acompanhar luta de UFC e a corrida de Fórmula 1 diretamente de um camarote em Interlagos. Não que me surpreenda que ele não tenha aberto mão de participar de um evento esportivo justamente no momento em que a capital passa por uma das maiores emergências desde que ele assumiu o cargo após Bruno Covas ir de base no 4º mês de mandato. Afinal, trata-se do cara que espalhou 400 mil placas indicando o autódromo em todo canto da cidade, inclusive em bairros a 50 km da pista. Tenho receio de um dia ir tomar um banho e encontrar uma placa dessa instalada dentro do meu box. Na rua que eu moro já tem. E olha que eu moro mais próximo do autódromo de Jacarepaguá. Depois da repercussão negativa e demonstração de insensibilidade, Ricardo topou aparecer ao vivo com a sua típica cara e postura de coitado para dar uma entrevista a Rodrigo Bocardi no SP1. Mesmo sendo um apresentador com viés liberal, Rodrigo fez questionamentos pertinentes a respeito de falta de poda e zeladoria das árvores, ações que cabem à prefeitura. Tem esse problema colocado, né, da fiação aérea aqui na cidade de São Paulo, todo mundo sabe. O que foi colocado debaixo da terra é muito pouco. Não dá para acreditar que vamos conseguir fazer isso, por mais que tenha o interesse de todo mundo, porque são muitos metros e quilômetros de fios no ar para poder botar isso debaixo da terra, você imagina. Então, assim, com relação ao cuidado das árvores, Secretaria do Verde, Subprefeitura, fica uma lição aí para poder ter um trabalho mais intenso de cuidado e remoção de árvore que está em risco.
Ricardo só teve a capacidade de terceirizar a culpa para as condições climáticas adversas, como se a poda de árvores não fosse, desde 2020, o pior problema de zeladoria do município. Eu não sei se está aparecendo a imagem aí, essa árvore aqui, altamente saudável, né? São duas árvores, muito saudável. Realmente essa questão dos ventos complicaram bastante. No fim, Bocardi reclama que o paulista está à mercê das decisões de uma só empresa de energia e que não temos o direito de escolher quem prestará esse serviço para nós. É uma cidade refém de um sistema, né? De um sistema de fornecimento de energia, onde você tem a concentração na mão de uma única empresa, o governo do estado com a sua limitação porque é uma concessão federal, a prefeitura de São Paulo também com a sua limitação porque é uma concessão federal, e os moradores daqui, as pessoas que vivem na cidade de São Paulo, no escuro, sem ter a possibilidade de escolher entre uma concessionária e outra, que tenha uma tarifa melhor, que preste um serviço melhor. Muito bem, só que, no entanto, quando a esquerda se opõe a privatizações de bens essenciais, principalmente se não houver concorrência no setor, os meios de comunicação e a direita brasileira costuma dizer que essa é uma postura antiquada, como se privatização fosse a garantia de prestação de serviço melhor por si só. Inclusive, ficar com o rabo assado por falta de banho e ver as peças de picanha-bá se estragando na geladeira gerou uma tímida onda de consciência social na nossa classe média urbana. O humorista Marvio Lúcio, mais conhecido como Carioca, seguiu a mesma linha e criticou privatização sem o desenvolvimento de concorrência no setor, o que me levou a desejar que o Brasil pelo menos passe uns 30 dias por ano sem eletricidade para ver se uma parcela da população deixa de ser tão alienada. Melhor ainda foi o post de Fábio Weingarten, ex-secretário de comunicação de Bolsonaro e atual advogado do mito. A publicação é o primeiro acerto da vida desse sujeito, que ainda precisa acertar uma segunda vez para empatar com um relógio quebrado que acerta 2 vezes ao dia. Veja o que a falta de internet para fins onanísticos faz com a mente do cidadão bolsonarista. Em teoria, a privatização é maravilhosa. Bairros de São Paulo estão no escuro há mais de 30 horas. Se com a energia elétrica o transtorno é enorme, imaginem se a companhia de água cair nas mãos de grupos tão incompetentes quanto os de energia. Enquanto no país tudo se resumir a medidas de curto prazo para gerar caixa para frutos emergenciais ao custo de entregar o país para as Black Hawks da vida, o Brasil vai seguir sendo uma colônia. Óbvio que nossa casta magnânima continuará com todas as suas regalias, contudo temos que parar de olhar apenas para os umbigos de barrigas cheias de lagosta e Blue Label e começar a pensar num projeto de país grandioso, fecha aspas. O texto deve ter sido criado após o cara se sentir humilhado por ter que subir 13 lances de escada do prédio a pé, chegar suado no apartamento e ter que tomar banho de canequinha. Depois disso, Fabião pode ter começado a entrar em pânico ao ver a sua adega de vinhos desligada por 48 horas, enquanto calculava o prejuízo que teria com o degelo das compras recém-realizadas no Italy. E como bem reparou Reinaldo Azevedo em sua coluna, pelo estilo da escrita, isso foi publicado depois de umas doses inseguras. A sensatez inesperada de um bolsonarista que acabou sendo acidentalmente de esquerda levantou outro questionamento. Imagina só quando Tarcísio cumprir sua intenção de privatizar a Sabesp e essa cair nas mãos de uma empresa tão mambembe quanto a Enel. O problema principal não será presenciar esse senhor ensandecido batendo o martelo na B3 até quebrar o balcão novamente. O lance é que tomar banho de canequinha é humilhação que a gente até aguenta passar. Ficar sem o banho já aprofunda o problema um pouquinho mais. E vou dizer que foi bom isso ter rolado justamente em São Paulo. Como sabemos, cobertura da mídia é muito seletiva. Se o mesmo problema fosse numa capital do norte ou do nordeste com energia privatizada, viraria apenas notinha de rodapé. Como inclusive já aconteceu no Amapá no ano de 2020, levando o estado a ficar 22 dias sem energia, justamente depois que a companhia energética de lá passou a
ser privatizada nos anos do governo Temer. Na época, até o senador Davi Alcolumbre virou crítico desse modelo, o que só nos faz chegar à conclusão de que liberal só toma alguma consciência quando a água bate na bunda ou mesmo falta, e principalmente quando é afetado em áreas que não é possível resolver facilmente. Se o SUS, o transporte ou a escola pública forem sucateados, muitos ainda dão um jeito de bancar uma alternativa privada, mas quem é que consegue contratar uma hidrelétrica particular ou construir uma barragem na queda d'água do sítio, não é mesmo? E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, não se não se apoia, seja membro, Pix e Conta Jurídica. Caso vocês queiram, posso fazer uma colaboração para que a gente continue a produzir conteúdo por aqui. Além do YouTube, são presentes também no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossos novos modelos de camisetas no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que mesmo depois de ficar sem energia por 4 dias seguidos, ainda passam pano para Tarcínico e o prefeito fantasma, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.